Olá, Agostinho Brito aqui da UFRN para mais uma videoaula de programação em C. Nessa videoaula a gente vai tratar sobre arquivos, a gente já vem tratando sobre isso, né, sobre o conceito de arquivos em outras aulas, mas nessa aula específica a gente vai tratar de como são os processos de leitura e escrita de arquivos em modo binário. O que danado vem a ser esse conceito de modo binário? Vamos imaginar o seguinte, né? Às vezes você precisa estar escrevendo um arquivo, gravando alguma informação e depois abrir esse arquivo em um editor de texto simples, por exemplo, como o bloco de notas ou o Gedit, para ler o que tem lá dentro. Mas para alguns tipos de aplicação, isso é uma coisa completamente desnecessária. Veja, por exemplo, uma imagem. Deixa eu pegar aqui uma imagem para mostrar para vocês. Deixa eu abrir essa imagem aqui. Ó. É uma figura, né, num formato chamado Portable Network Graphics. Ela só é utilizável em um arquivo, em um programa que lê arquivos PNG, um editor de figuras. Mas é possível que você leia o que tem dentro do arquivo. Isso aqui é um arquivo escrito em um modo chamado de modo binário. É uma figura e ele guarda informações sobre essa figura. A maneira como ela é gravada foi feita de forma especial para que reduza a quantidade de dados que você está utilizando para gravar a figura no disco. Essa figura aqui, por exemplo, ela tem ela tem 31 kilobytes, né, e uns quebradinhos. É uma figura que pode ter um tamanho grande, mas ela está gravada em modo binário. E vamos ver por que ela está gravada em modo binário, né? Por que essa figura foi gravada aqui nesse formato. Vamos ver o que acontece quando você grava um número em modo texto. Você quer gravar o número para que ele seja escrito e você possa ler o número depois. Aquela figura ali ela é cheia de tons de cinza. Cada tonzinho daquele é um inteiro associado com o brilho. Tá mais brilho, o inteiro é maior. Tem menos brilho, o inteiro é menor. Mas se você quiser gravar um tom, né, tem um brilho, por exemplo, um brilho igual a 236, ele tem uma variação que vai de 0 até 255, variação de brilho, é um byte só. Então, se você quisesse gravar o número 236, né, num formato de texto, você precisaria de 3 bytes. Como assim 3? Um byte para o 2, um byte para o 3 e um byte para o 6. Para você ler 236, são 3 símbolos que você precisa para ler esse número. Então, ele vai ocupar no arquivo 3 bytes. Só que para você gravar um número que só varia de 0 a 255, você só precisa de um byte só para fazer essa gravação. E o tipo de dado que você pode utilizar é um unsigned char. Com um byte você grava um unsigned char e é mais do que suficiente. Então, qual a solução para você tratar esse processo? Né? É você trabalhar com o modo binário. No modo binário, é um modo onde permite que você pegue a variável e leve-a para dentro do arquivo com o mesmo tamanho que ela ocupava dentro do teu programa. Então, para isso, você vai usar um par de funções para fazer esse tipo de tratamento, que são as funções chamadas de fread e fwrite. É um par de funções que você utiliza para fazer escrita e leitura de dados em modo binário. E a gente vai tratar com essas duas funções aqui nos próximos momentos. São essas as duas funções fread e fwrite. Se você olhar, as duas têm quase o mesmo protótipo. O que é que muda do protótipo de uma para o protótipo de outra? Gente, é só o nome da função. Uma chama read e outra chama write para fazer a leitura de arquivos. O que é que ela precisa para fazer esse processo de leitura? Um ponteiro para onde estão os dados que você quer guardar. O ponteiro para os dados vai conter, por exemplo, o local onde começam os dados que você está querendo armazenar. É lá que você vai usar. A quantidade, o tamanho de cada um dos elementos que tem dentro desse array. Por exemplo, você tem guardado dentro do seu array,
tem guardado lá dentro um conjunto de inteiros. Então, qual o tamanho de cada um dos elementos que tem lá? 4 bytes se ele for inteiro e sua máquina tiver um inteiro de 4 bytes. Então, o tamanho que você fornece aqui é 4, né, que é a quantidade de bytes daquele tipo de dado. O terceiro argumento é quantos desses inteiros você quer guardar. Se seu array tem 10 elementos, você vai passar nessa variável nmem 10, né, que é o valor que você vai de quanto de elementos que você quer guardar, a quantidade de elementos que você quer armazenar. E finalmente o ponteiro para o fluxo de dados, de onde a leitura está vindo ou para onde a escrita vai. Se você vai ler, a função lê do fluxo e grava nesse endereço. Se você vai escrever, a função lê desse fluxo de dados e grava nesse endereço daqui. Então, esses são os tipos, as informações que são importantes. A quantidade de itens que foram lidos ou foram escritos. O ponteiro para onde inicia o bloco de dados, de onde você vai ler para gravar, ou de onde você vai gravar da leitura que você está fazendo. A quantidade de bytes por cada item, o número de itens que você quer gravar e o ponteiro para a entrada para o arquivo que você está fazendo o tratamento. Tá? É legal falar sobre essas funções, mas um exemplo, né, vem bem mais legal, né, vem bem mais a calhar a gente trabalhar com essa função, esse uso do fwrite e do fread, usando alguns exemplos. Na verdade, eu não vou usar um exemplo não, eu vou usar 4 exemplos. A gente vai trabalhar com 4 exemplos aqui para mostrar comparativamente como é que é uma escrita em modo texto e uma escrita em modo binário. Eu basicamente vou pegar uma matriz que eu vou criar aqui dentro do meu programa, né? uma matriz de um tamanho pré-determinado, e vou gravar essa matriz de duas maneiras, num formato de texto e num formato binário, para a gente ver como é que a comparação de uma com a outra se dá. Os programas já estão pré-alocados, né? Pré-realizados, né? Aqui na nossa telinha. O que é que eu vou fazer? Eu vou abrir um arquivo, vou explicar rapidamente aqui a parte que não interessa do código, que é a parte da alocação dinâmica. Já tem umas outras aulas que tratam sobre isso aqui no canal. Aqui tem o processo de alocação dinâmica, ou melhor, de abertura do arquivo. Aqui eu vou ler quantas linhas e colunas eu quero para a minha matriz. Vou fazer a alocação da matriz e o alinhamento dos ponteiros, para que a matriz seja guardada. E então eu vou fazer... Opa, né? Perdão, tá aqui. Eu vou gravar... Eu estava tratando do arquivo, do outro arquivo que a gente vai falar, né? Vou abrir o arquivo. Vou criar uma matriz com 3 por 4 elementos. E vou gravar essas informações 3 e 4 dentro do arquivo. Então a minha matriz vai ser gravada assim. Na primeira linha do arquivo vai ter a quantidade de linhas e colunas que ele tem. E nas linhas seguintes vão ter uma linha da matriz, outra linha da matriz, outra linha da matriz. E para cada linha, uma coluna, espaço, outra coluna, espaço, outra coluna, espaço. É isso que a gente faz. Então, aloco aqui a estrutura para guardar a matriz. Crio valores aleatórios, né, da minha matriz, entre 0 e 255. Né? Esse é o que esse trechinho de código que você está aqui vendo em destaque está realizando. E gravo os valores dentro da matriz X. Veja, a matriz X ela é do tipo unsigned char. Então, cada elemento dessa matriz ocupa só um byte. Fique claro isso. Terminado esse processo de preenchimento da matriz de forma automática, ele vai gravar o arquivo. Ele imprime os elementos separados por espaços. No final de cada linha, ele imprime uma quebra de linha para ficar o arquivo bonitinho. Terminado esse processo, né, a memória é liberada, o arquivo é fechado aqui para uso. Isso é o programa que vai escrever a matriz em modo texto. Vamos ver agora o programa que vai ler a matriz, né, do modo texto. É aquele que eu estava trabalhando de forma enganada aqui no comecinho. Então a gente, recapitulando, abre o arquivo, lê a quantidade de linhas e colunas que tem lá dentro, que é a quantidade que você escreveu no outro programa, né, que é 3 e 4. Aloca a matriz e aqui, ó, nesse loop, você vai ler as linhas da matriz
e para cada linha as suas colunas. Eu vou ler cada um dos elementos e vou guardar aqui nessa matriz X e J, essa matriz X que a gente está mostrando aqui nesse momento. Terminado isso, eu imprimo a matriz, libero a memória e fecho o arquivo. Vamos fazer primeiro esses dois aqui, analisar os dois, compilar um, compilar o outro, executar para a gente ver como é que o processo de tratamento se dá. Deixa eu remover aqui essa imagem, que ela não é mais necessária. E eu vou compilar. Escreve matriz texto.c -o, escreve matriz no modo texto. Compilei, não houve erro aqui, amém. Escrever matriz no modo texto. Apareceu um programa, um arquivo novo, chamado de matriz.txt. Cat matriz txt. Está aqui nossa matriz. Ela tem 3 linhas, 4 colunas. Primeira linha são esses os elementos. Segunda linha são esses os elementos. Terceira linha aqui apresentada. Essa é a matriz que está guardada dentro desse arquivo. Vamos fazer agora a compilação e execução do programa que lê a matriz no modo texto. gcc lê matriz texto.c -o lê matriz texto. Ponto barra lê matriz texto. Tá aí a matriz. Cat matriz txt igualzinho o que tem dentro do arquivo foi lido e foi mostrado aqui na tela para vocês. Esse é o programa de escrita e leitura no modo texto. Vamos ver quantos bytes essa matriz está ocupando dentro do meu disco rígido, em termos de tamanho, né, do arquivo. ls-la matriz txt. Isso aqui, você no sistema operacional que você usa, você vai ver, né, um recurso diferente para ver o tamanho do arquivo. Aqui eu uso essa funçãozinha do meu shell que ela já mostra. Tem 52 bytes. É a quantidade de bytes que eu preciso para gravar essa matriz em modo texto. Agora vamos ver a matriz sendo gravada, a mesma matriz, mesmo tamanho, em modo binário. No modo binário, o que vai mudar daquele programa que a gente tinha para esse? O nome do arquivo eu vou chamar de matriz.bin. Essa extensão .bin é uma extensão que eu escolhi usar. Eu posso usar qualquer extensão para gravar o meu arquivo. Eu escolhi .txt e .bin apenas vai me facilitar, quando eu olhar dentro do gerenciador de arquivos, saber que é um arquivo de texto ou saber que é um arquivo binário, só para isso. Mas agora, ó, no momento que eu vou abrir o arquivo para ser escrito, eu vou abrir com o modo W, que é para escrever, e olho o B aqui depois, que é para simbolizar que eu vou abrir o arquivo no modo binário, para poder fazer a escrita no modo binário. E agora, uma vez que eu defini a quantidade de linhas e colunas, olha o que eu faço. Eu vou escrever essa variável, o conteúdo da variável NL. Eu vou gravar esse valor do conteúdo dela dentro do arquivo. Olha como faz. Eu passo o endereço da variável NL, onde está na memória, que é para a função fwrite poder ler desse endereço. O tamanho em bytes que ela ocupa, né, que é um unsigned char. Né, isso aqui vai retornar 1 para mim, né, um unsigned char. Quantas dessas variáveis tem nesse endereço daqui? Nesse endereço só tem uma variável. Não é um bloco que eu aloquei, só tem uma variável só, então eu só passo 1. E depois a quantidade de colunas para dentro do arquivo. Então ele vai gravar esses 2 bytes dentro do meu arquivo. Em seguida, eu aloco a memória, depois preencho a matriz de forma aleatória. E agora eu vou gravar no meu arquivo a matriz que eu aloquei. Nesse esquema de alocação, a gente grava aqui na posição inicial desse array auxiliar. Isso aqui está explicado em outra videoaula como isso é feito. A quantidade de linhas vezes a quantidade de colunas vezes a quantidade do unsigned char. É aqui que está gravado, nesse endereço, a matriz inteira que eu estou lidando. Então a matriz vai ser guardada nesse endereço daí. Portanto, é esse endereço que eu vou fornecer aqui na função fwrite. Perceba que eu não estou colocando o e comercial antes,
porque agora essa operação x colchete 0 já me dá o endereço de onde ela está. Não é necessário você colocar um e comercial antes, que inclusive fica errado. Aqui o tamanho de cada um dos elementos. Então, cada um dos elementos desse array tem exatamente um unsigned char, que tem um byte de tamanho. E a quantidade de elementos que tem lá é n linha vezes n coluna, que é o tamanho da matriz. O arquivo, né, o ponteiro para o arquivo onde vai ser salvo. Terminei de fazer a escrita, libero a memória que foi alocada para a minha matriz, que eu estou usando para testes, e fecho o meu arquivo. Esse é o programa que vai escrever a matriz, ele vai criar a matriz binária. E quem lê? Como é que é feito o processo de leitura? É o contrário. Você vai abrir o arquivo também, ó, o arquivo matriz.bin, só que agora você vai abrir o arquivo para leitura no modo binário. Você vai ler byte a byte agora, né? Fazer o processo de leitura. Não é mais a função fwrite, agora é a função fread. Eu vou ler para o endereço NL uma quantidade de um elemento, e esse elemento, o tamanho dele é esse daqui. Então, eu tenho que passar o endereço para onde a função fread vai escrever. É parecido com o scanf, só que agora é do modo binário. Eu vou dizer para onde o fread vai ler, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Vou mostrar aqui na tela, né, para a gente certificar que a leitura foi feita corretamente. Aloco a matriz para aquelas dimensões que tinham dentro do arquivo. E leio para a posição x0, que é onde a matriz está armazenada, a quantidade de NL vezes NC elementos, que é a quantidade de elementos da matriz, ele é armazenado uma linha após a outra, e cada elemento dessa matriz tem esse tamanho aqui, né? Que é um unsigned char, o tamanho de um unsigned char. E vai ler isso de dentro do arquivo. Terminado, eu vou fazer a impressão da matriz aqui na tela para você perceber, libero a memória e fecho o arquivo. Então, o que é que está mudando de uma situação para outra? É basicamente a forma como eu gravo a quantidade de linhas e colunas e eu gravo a minha matriz. Vamos ver como é que esse processo se dá? Vamos compilar os dois arquivos, a escrita no modo binário, a leitura no modo binário, e verificar se está tudo funcionando direitinho. GCC escreve matriz binário.c, -o escreve matriz binário, ponto barra escreve matriz binário. Apareceu aqui, ó, matriz.bin, a matriz binária, né? Já está aí colocada nesse arquivo, já a gente discute ele. E agora vamos compilar o outro. GCC lê matriz binário.c -o lê matriz binário. Ponto barra lê matriz binário. Tá aí a matriz. Coincidentemente é igual a outra porque a função rand que nós estamos usando, ela não foi, a semente de geração dos números aleatórios não foi modificada. Então, basicamente, é a mesma matriz que você tinha numa situação e na outra. Ó, barra ler matriz do modo texto, do modo ASCII, está aí a mesma matriz que foi lida. Eu estou gravando a mesma matriz, é a mesma, em um arquivo e em outro arquivo. Mas olha só o que acontece com esses dois arquivos aqui. Esse arquivo tem 52 bytes de tamanho, mas o arquivo que tem a mesma matriz, mas armazenada no modo binário, que é uma forma diferente, tem 14 bytes apenas. É bem menor. E por que 14? Se você contar bem, a minha matriz ela tem 3 por 4 linhas. 3 vezes 4 dá 12, são 12 bytes. Mais um byte da quantidade de linhas, mais um byte da quantidade de colunas. São 14 bytes ao todo. Então, a economia que eu tenho aqui para gravar a minha matriz, ela é máxima. Eu estou gravando com a menor quantidade de bytes necessários para que ela seja armazenada no disco, que são 14. Então, o que eu tenho dentro desse arquivo binário é a minha matriz. Mas vamos abrir os dois arquivos para a gente ver o que é que tem dentro deles. Deixa eu fechar aqui esse código. Code, matriz, asterisco. Deixa eu abrir aqui no VS Code. Olha o matriz TXT. Você consegue ler. Tá ótimo, né? Eu que sou humano, estou adorando essa leitura.
Isso aqui, que danado é isso que está sendo mostrado na tela? Gente, isso aqui são os caracteres equivalentes aos códigos binários que você colocou lá dentro. Por exemplo, quando está aparecendo um J maiúsculo aqui, é porque esse J maiúsculo ele equivale a um desses números que a gente está dentro do arquivo da matriz, mas na sua versão em código ASCII. Então, para arquivos gravados no modo binário, e normalmente não são arquivos que foram feitos para humanos ler, né? Para leitura humana. A gente usa para uma máquina fazer essa leitura, inclusive porque é mais eficiente do ponto de vista de armazenamento, de transferência de dados. Veja que aqui eu só precisei fazer. Quer ver? Ó? Vamos comparar aqui o ler matriz binário com o ler matriz no modo texto. Deixa eu abrir aqui o ler matriz no modo texto. A leitura da matriz do modo texto tem que fazer vários scanfs, um para cada elemento. Mas no modo binário, eu só faço um fread para ler a matriz inteira. Então isso em termos de tempo de processamento é um ganho considerável, dá um ganho considerável. Caso você precise em algum momento ler um arquivo desse modo, você vai usar um leitor de texto, um leitor de hexadecimal. Existem leitores de hexadecimal, no Windows tem um, né, e no Mac deve ter também. Aqui no Linux eu uso o Ghex para fazer essa leitura. Ele mostra o valor em hexadecimal, mostra em inteiro, né, e mostra os valores que estão armazenados também, né, das outras sequências. Por exemplo, o primeiro elemento que está sendo mostrado, o valor dele é 3, que era 3 linhas que eu mandei escrever. O segundo quadro, que eram 4 linhas. 67, isso não é 67 em decimal, 67 em hexadecimal, mas o valor dele, ó, é 103, 198, se for um valor não sinalizado. Então são todos os valores da minha matriz, até o último que é o valor 171. Então, o que é que você tem aqui? Uma matriz que foi escrita de forma correta, num arquivo binário, onde eu economizei tempo e espaço no processo de escrita e também no processo de leitura. Então, é isso aí. Quer fazer leituras de arquivo, você pode fazer de vários modos. Pode fazer no modo texto, no modo binário. Você só tem que escolher qual que é mais conveniente para você no momento que você estiver programando, tá bom? Então, programador, é isso. Fechamos por aqui esses conceitos e nos encontramos aqui em outra oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre programação em C. Até lá!